Existem milhares de opções de ações para compor uma carteira de investimento. E escolher quais desses ativos irão compor a sua carteira pode até parecer uma tarefa difícil. Mas não se preocupe que nesse vídeo eu vou te mostrar quais ativos eu escolheria para compor a minha carteira de investimentos caso eu estivesse começando a investir. Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. Meu nome é Vitor Trenta e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais ações eu escolheria para colocar na minha carteira de investimentos se eu estivesse começando a investir no dia de hoje. Além de mostrar para vocês quais ações que eu vou colocar na carteira, eu vou também explicar quais os critérios, quais os indicadores, quais os motivos que me levaram a escolher aquele determinado ativo financeiro. Então, já deixa o like, já compartilha esse vídeo com amigos e família e também se inscreve no canal. Eu conto com vocês para a gente continuar crescendo o nosso canal. Dito isso, vamos para o vídeo. Primeiramente, escolher ações não é algo aleatório. Diferente do que muitas pessoas acham, quando você investe numa ação, você não está especulando ou apostando que aquele ativo financeiro ele vai se valorizar. Você até poderia utilizar isso como estratégia, mas sinto lhe dizer que essa não é a maneira correta. Para você poder obter resultados positivos investindo em ações, você precisa primeiro lembrar que antes de ser uma ação, aquilo ali é uma empresa. Ou seja, é um organismo vivo que é gerenciado por pessoas. E essas pessoas, elas têm fundamentos, elas têm critérios, elas têm vários tipos de estratégias para poder fazer com que aquela empresa ela continue girando e fazendo cada vez mais lucro. E é através da análise desses critérios, entendendo o fundamento daquela gestão, que você vai poder definir de fato se você quer ou não quer ser sócio daquela empresa. Outra coisa muito importante que você não pode deixar de levar em conta é que antes de escolher uma empresa, você precisa saber quais são os seus objetivos investindo. Você tem seus valores, você tem sua estratégia, você tem o seu objetivo. Não é você que tem que se encaixar em uma determinada empresa, é a empresa que tem que se encaixar na sua estratégia. Então, para você poder definir bem quais são os ativos que vão compor sua carteira, você precisa saber de fato o que é que você almeja com os seus investimentos. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Quais são os critérios, quais são os valores, quais são os objetivos e a estratégia que eu, Vitor, utilizo para poder montar uma carteira de investimento. Eu vou destrinchar com vocês tudo que eu considero antes de escolher se um ativo vai ou não vai fazer parte da minha carteira de investimentos. O que vocês estão vendo aí na tela, pessoal, são tabelas de critérios que eu utilizo para fazer triagem nos meus ativos financeiros, aqui especificamente nas minhas ações. Podem ver que tem critérios, e esses critérios aqui são mais subjetivos, tá? Diz respeito àquilo que eu falei, objetivo, estratégia, valores, e tem os indicadores, que são métricas estabelecidas pelo mercado para que você possa analisar uma empresa. Eu vou falar de cada um desses critérios aqui, não se preocupem, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, eu tenho um vídeo anterior a esse, que inclusive, esse que eu estou gravando hoje é a continuação dele, onde eu explico destrinchadamente cada um desses conceitos. Inclusive é lá que eu mostro cada uma dessas referências, como que a gente chega nesses valores. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre essa explicação aqui, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá no outro vídeo, assiste ele completo e aí depois você volta para cá. Eu tenho certeza que, terminando esses dois vídeos, você já vai saber tudo isso aqui que eu estou explicando, tá bom? Então, vamos começar analisando primeiro os critérios. Começando pelo objetivo. E por que o primeiro critério é justamente o objetivo? Porque a escolha dos ativos financeiros que vão compor sua carteira precisa estar alinhada com o seu objetivo. De maneira simples, quando você vai investir, existe um porquê de você estar investindo. Existe um objetivo, tem alguma coisa que você quer alcançar. E você precisa saber bem qual é esse objetivo, porque baseado nele, você vai montar uma estratégia e baseado nessa estratégia, você vai escolher ativos financeiros para você conseguir alcançar aquele seu resultado. No meu caso, eu quero uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira de aposentadoria. Eu quero viver com a renda mensal dos meus investimentos. Então, todos os ativos financeiros que eu escolher, eles precisam estar condizentes tanto com o meu objetivo quanto com a minha estratégia. É por isso que ele é o primeiro critério que eu utilizo para poder selecionar uma ação. O segundo critério é a natureza do serviço. E ele está muito conectado com o objetivo. Por quê? Pense comigo. Eu quero uma carteira previdenciária. Se eu estou falando de previdenciária, aposentadoria, eu estou falando de longo prazo. Eu tenho 28 anos. Eu me aposentar, bota mais 10 anos para frente, talvez. Então, se eu quero estar aposentado, vivendo da renda mensal dos meus investimentos, isso significa que eu preciso investir em empresas que não só me acompanhem nesse longo prazo, mas também que performem bem durante esse período, para continuar sempre estar crescendo, gerando mais lucros, para eu poder estar recebendo a minha parte, né, pelos investimentos. Então, a natureza do serviço desse tipo de empresa, geralmente são empresas perenes. E o que são empresas perenes?
são empresas que possuem demanda contínua de serviço. Aquelas empresas que, independente da circunstância do país, elas precisam estar funcionando para que o país continue funcionando. E tem vários exemplos que eu vou dar aqui quando a gente estiver falando do setor da empresa. Mas saibam que a natureza do serviço para a minha carteira, ela tem que ser justamente de empresas perenes. O terceiro critério é o setor da empresa. E esse critério ele está muito ligado ao segundo, que é a natureza do serviço. Porque é como eu expliquei para vocês, eu quero empresas cujos serviços sejam considerados perenes. Empresas de serviços de demanda contínua, que a população sempre vai precisar, independente da circunstância. E são justamente nesse setor que a gente encontra esse tipo de empresa que presta esse tipo de serviço. E eu uso esse acrônimo aqui. Esse acrônimo completo, ele faz parte da estratégia de investimento do Luiz Barros, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. O acrônimo que ele utiliza é BEST, que diz respeito às empresas dos setores de bancos, energias, saneamentos, seguridade e telecomunicação. Só que eu não gosto de investir em empresas de telecomunicação. Então eu utilizo só empresas desses 4 setores: bancos, energias, saneamento e seguridade, certo? Todas as empresas que eu escolho, elas fazem parte normalmente desse setor. Então, esses 3 critérios, podem ver que eles têm que ser analisados juntos. Porque a partir do objetivo eu defino qual é a natureza do serviço e da natureza do serviço eu defino qual é o setor da empresa. Então, passando essa primeira triagem, a gente vai analisar agora os indicadores, que são critérios de números. Tá? A gente vai analisar empresas em si. A gente vai entender como é que está funcionando a saúde financeira da empresa para poder definir se a gente quer ou não quer investir naquela empresa. Só um complemento da informação que eu passei antes. Eu ter colocado apenas 4 setores significa que eu só invisto nesses setores? E não, pessoal. Eu também invisto em empresas de outros setores. Mas lembre do que eu falei no começo do vídeo. Eu estou montando uma carteira de iniciante, como se eu estivesse iniciando hoje. E é uma carteira previdenciária para longo prazo. Então eu preciso escolher empresas que se comportam bem para esse objetivo. E essas empresas são de setores que são resilientes. Setor bancário, setor de energia elétrica, setor de saneamento são setores que nos acompanham ao longo prazo porque são de demandas contínuas e crescentes. Quanto mais a gente cresce como civilização, mais a gente precisa desse tipo de serviço. Você consegue imaginar um país que funcione sem banco, sem energia elétrica? Não existe. E é justamente por isso que esses setores eles são muito bons para esse tipo de objetivo. E aí, se você está iniciando agora, você não quer investir numa empresa que vai lhe dar prejuízo da noite para o dia. Você quer uma empresa que tenha expectativa de crescimento. Você quer uma empresa que tenha um bom pagamento de dividendos, que tenha bons resultados. E normalmente nesses setores você encontra esse tipo de empresa. Esclarecidos os critérios, vamos passar agora para os indicadores. E o que é que os indicadores eles vão nos mostrar, pessoal? São indicadores que vão medir a saúde financeira de uma empresa. E se você está querendo investir, você não quer investir em empresas problemáticas, empresas endividadas, empresas que não geram lucros, que não pagam bons dividendos. E é justamente isso que tem aqui nessas métricas. Como eu já falei, eu não vou explicar detalhadamente todos eles, tá? Porque eu já tenho um vídeo explicando isso. Mas eu vou falar sobre os conceitos de cada um para que vocês possam entender o que é que esses indicadores aqui mostram e, obviamente, sobre as referências, tá bom? Então vamos começar pelo PSOVP. Começando pelo PSOVP. E o que é que essa métrica informa? Se a gente está pagando o preço justo para uma empresa, tá? E ela informa isso para a gente por meio de uma numeração. Se você encontra o número 1 no PSOVP, significa que você está pagando o preço justo. Se você encontra abaixo de 1, então 0.9, 0.8, 0.95, significa que você está pagando um preço barato. Você está comprando aquela ação daquela empresa descontado. E se você encontra um valor superior a 1, significa que você está pagando caro. Só para vocês entenderem na prática, estou aqui no Investidor 10, tem um site que eu utilizo para fazer análise de ativo financeiro, e eu estou com o Banco do Brasil. Aqui está a informação do PSOVP. E podem ver que no caso do Banco do Brasil está 0.95. O que é que eu expliquei lá atrás? Está abaixo de 1. Ou seja, a ação do Banco do Brasil nesse momento ela está sendo comprada por um preço abaixo do que de fato ela vale. Você está comprando ela aí com um desconto. E o que é que a gente utiliza como preço, como valor de referência aqui? Podem ver que eu coloquei no máximo 1,5. E de onde é que vem isso? Esse número é uma das métricas estabelecidas por Benjamin Graham, tá? Que é um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele é mentor do Warren Buffett, que aí sim é o maior investidor de todos os tempos. E ele traz essas informações num livro chamado Investidor Inteligente. E lá ele fala de várias dessas métricas e ele fala que o tolerável, ou seja, o valor máximo para se pagar numa empresa, seria de 1,5. Então essa é aqui a nossa primeira métrica. A segunda métrica é o PL, que significa preço dividido por lucro. E o que é que essa métrica nos informa? Ela vai basicamente dizer quanto tempo que a gente vai demorar para retornar o investimento que a gente fez numa empresa baseado no lucro daquela empresa. E esse tempo ele é calculado em anos.
Então, prática de novo, estamos aqui no investidor 10, e o PL do Banco do Brasil é 5, ou seja, baseado no lucro atual do Banco do Brasil, a gente demoraria 5 anos para retornar o que a gente investiu, baseado no lucro que o Banco do Brasil está obtendo. Então, voltando para o valor de referência, novamente, do Benjamin Graham, o máximo de PL que o Benjamin Graham aceita pagar é de 15. Então, no máximo 15 anos para você retornar aí esses valores que você investiu. Óbvio que quanto menos melhor, mas saibam que o limite, o tolerável, é de até 15, tá bom? Outra métrica importante é o dividendo. E sobre ela existem dois indicadores que são relevantes para a gente analisar. Dividend yield e a constância do pagamento desses dividendos. Mas antes de a gente entrar nessa métrica especificamente, o que é dividendo? E o dividendo, pessoal, é uma das maneiras que a empresa tem de repartir com o acionista parte do lucro líquido que ela obteve com a exploração das suas atividades. Então, funciona como uma remuneração para o acionista. E por que é importante essa informação para a gente? Porque o dividendo ele vai medir a rentabilidade do seu investimento. Então, você investiu, você quer ter um retorno. E é esse dividendo que vai lhe mostrar essa rentabilidade. Sobre as métricas, o dividend yield vai ser o cálculo da rentabilidade anual do seu investimento. Então, ele vai calcular quanto você recebeu de dividendo nos últimos 12 meses. E a constância do pagamento é porque, evidentemente, eu estou montando uma carteira previdenciária. Eu quero viver de renda mensal. E para isso, eu preciso investir em empresas que sejam boas pagadoras de dividendos. Eu quero investir em empresas que repartam o dividendo com o seu acionista de maneira frequente. E onde é que eu acho essas informações? Novamente, investidor 10, o DY está aqui, 8,27%. Como eu já falei, isso aqui é o cálculo da rentabilidade anual do investimento. Então, se eu tivesse comprado lá em janeiro de 2023 uma ação dessa de R$ 27,92, passados 12 meses eu teria recebido de rentabilidade 8,27%. Isso representa mais ou menos uns R$ 2,30. E eu também quero saber a constância de pagamento. Se o Banco do Brasil ele paga ali, todo ano os seus dividendos. E onde a gente acha essa informação? Descendo um pouquinho, para histórico de dividendos. E está aqui, desde 2014 que ele vem pagando seus dividendos anualmente certinho. Nas nossas métricas, o que é que a gente estabelece? Novamente, Benjamin Graham, um mínimo de 6%. Então, tem que pagar no mínimo 6% por ano. A rentabilidade tem que ser de 6%. E aqui já na constância do pagamento é um pouco mais pessoal. Para mim, uma empresa que vem pagando fielmente os seus dividendos, pelo menos por 5 anos, é uma potencial pagadora de bons dividendos. Então, juntando essas duas métricas, a gente tem uma empresa que potencialmente é uma boa pagadora de dividendos. Os próximos dois indicadores são lucro e receita, e esses aqui são autoexplicativos, pessoal. Se a gente está investindo em uma empresa para longo prazo, como eu falei, eu quero investir em empresas que me acompanhem no longo prazo, que sejam resilientes, que performem bem. Então, são empresas que têm que ter crescimento no seu lucro e na sua receita. E aí eu coloquei como valores de referência crescimento pelo menos nos últimos 10 anos. Então, tanto do lucro como da receita. Isso aqui é autoexplicativo. A próxima métrica é o ROI, e essa aqui é uma sigla em inglês, significa Return on Equity, que em português ficaria retorno sobre o patrimônio líquido. E o que é que essa métrica vai medir, pessoal? Quanto lucro que a empresa consegue produzir através do seu patrimônio líquido. E é uma métrica que é calculada em percentual. Então, isso aqui vai medir a capacidade que a empresa tem de transformar patrimônio em lucro líquido, certo? Novamente, você encontra essas informações todas no Investidor 10, descendo um pouquinho, só a título de curiosidade. No caso do Banco do Brasil, o ROI é 18,91%. Então, imagine assim, a cada R$100 de patrimônio do Banco do Brasil, ele consegue transformar R$18,91 em lucro. Isso aqui é um ROI muito bom, tá, pessoal? Podem ver que na métrica que eu estabeleci, o mínimo tem que ser 10%. Agora, óbvio, isso varia, né, de empresa para empresa. Tem alguns setores que têm ROIs maiores, mas no geral, um mínimo de 10% é um ROI tolerável, tá? A próxima métrica é a dívida. Essa aqui também é autoexplicativa. Você quer investir em empresas que estejam boas das pernas. Você não quer investir em uma empresa endividada. E a métrica, ela utiliza também esses números. Pode ver que são números 3, 4. Eu coloquei máximo de 3 ou 4 se for empresa elétrica. Novamente, você acha essas informações aqui, Só que no Banco do Brasil você não consegue achar essas informações, porque o regime de funcionamento do banco é diferente das demais empresas. Não vai ter essa informação sobre dívida. Só que aí a gente pode pesquisar outros. Então vamos pesquisar Taesa, que é uma empresa elétrica. E descendo um pouquinho, está aqui, nos indicadores. Dívida líquida sobre EBITDA, 3,57. Como eu falei lá na métrica, o máximo é 3, só que se for empresa elétrica, 4. Então a Taesa é uma empresa elétrica, ela está com uma dívida líquida razoável. Então até 4 é uma dívida controlada. Então, como eu falei, bem simples de entender. O último, mas não menos importante indicador é a margem líquida. E essa métrica ela vai medir quanto que a empresa consegue converter da sua receita em lucro.
Então, quanto maior for esse percentual, maior é a capacidade que a empresa tem de produzir lucro através da sua receita. E eu coloquei aqui, ó, mínimo de 10%, mas isso tem que ser comparado. Por quê? Porque de setor para setor isso varia. Então, exemplo, a gente está aqui com a Taesa, já na parte dos indicadores fundamentalistas, e pode ver que a margem líquida dela é de 47,68%. 50% quase do que entra de receita nessa empresa, ela consegue transformar em lucro. Então, uma excelente margem líquida. Agora, se você voltar, por exemplo, para o Banco do Brasil, e você descer aqui para a margem líquida, você vai ver que vai ser de 12,05%. Aí você deve pensar, mas poxa, 12,05% comparado aos 47% lá é pouco. Mas você tem que comparar empresas com empresas. Então, a gente está aqui com o Banco do Brasil, então vamos comparar ele com outro banco. Então, vamos botar o ABC Brasil. ABC Brasil. Está aqui. Outro banco muito bom também. Quanto é a margem dele? 14,88. Então, podem ver que está alinhado com os 12,05 do Banco do Brasil. Da mesma coisa a Taesa, que era 47%. Vamos comparar com a Transpaulista, que é outra empresa de energia. A gente descendo aqui para a margem líquida, podem ver que é de 45,71. Então, também está alinhado com aqueles 47%. Então, coloquei aqui mínimo de 10%, tá? Abaixo que isso é uma margem líquida muito apertada, só que é bom comparar com o setor. Então, terminamos a análise dos nossos indicadores. Agora vamos analisar na prática e dizer quais as empresas que eu colocaria na minha carteira baseado em tudo isso aqui que eu mostrei para vocês. Agora que nós já estabelecemos os critérios e já analisamos cada um dos indicadores, colocando inclusive valores de referência, a gente vai aplicar na prática esses critérios para poder analisar os ativos financeiros e montar de fato a nossa carteira. E eu separei 5 espaços de ações, que é uma quantidade que eu acho razoável para quem está querendo começar a investir. Foi exatamente essa quantidade que eu comecei na época, quando eu fiz meu primeiro investimento, e é exatamente a quantidade que eu utilizaria hoje, se eu fosse começar a investir em ações hoje. Então vamos lá, onde que eu acho essas informações dessas empresas? Já sei quais são os setores e já sei quais são os valores de referência dos indicadores, mas onde que eu acho essas informações? E novamente a gente vai num site de análise de ativos financeiros. Eu particularmente gosto muito do Investidor 10. Existem outros sites, tem o Status Invest, mas no Investidor 10, para mim, essas informações estão compiladas de maneira mais simples de você achar, de você entender, e é por isso que eu vou estar utilizando aqui esse site, tá certo? E aí, o que a gente quer achar? A gente quer achar ações. Então, você vai aqui, ações, e pode ver que tem várias opções, então, mais buscados, setores, rankings. Como a gente está querendo selecionar as ações baseado no setor, a gente vai clicar aqui em setores. E aqui, pessoal, aparecem várias opções de ações para a gente investir. Só que a gente tem que separar, como eu já falei, por setor. Então, vamos começar a pesquisar por esses setores específicos que a gente separou, né? Começando pelo setor de bancos. Então, voltando para o Investidor 10, para a gente fazer a pesquisa, a gente tem que ir aqui, a gente busca por setor, e o primeiro deles é o banco. A gente não vai achar bancos, mas a gente vai achar o setor financeiro. Aqui vão englobar tanto ações de banco, como também de empresas de seguro, Banco do Brasil Seguridade, Caixa de Seguridade. O que é que deve se fazer com aquelas informações? Você vai pegar os principais expoentes de cada um desses setores e você vai contrastar com essas informações. Você vai analisar baseado nisso aqui que a gente definiu como critério. Só que eu já vou direto nas ações que eu escolheria, porque ficaria um vídeo muito longo se eu fosse analisar um por um. Então, particularmente, eu iria no Banco do Brasil. Hoje é uma das minhas maiores posições na minha carteira, porque é um banco extremamente sólido, tem bons indicadores, é um banco que performa muito bem, e por isso que eu gosto de tê-lo na minha carteira, é um bom pagador de dividendos. E aí é só você comparar as informações que tem lá nas referências com as informações aqui do Banco do Brasil. E tá aqui, P sobre BP tem que ser no máximo 1,5. No Banco do Brasil a gente tem 0,95, ou seja, além de estar abaixo do que a gente estabeleceu como métrica, ainda está descontado, então a gente está pagando com desconto. O PL, que é o tempo que você demoraria para retornar, no máximo 15, a gente está com 5, então é um terço, um valor muito bom. Dividend yield tem que ser no mínimo 6% e tem que ser pagamento constante nos últimos 5 anos. A gente tem 8,27%, maior do que os 6%. A gente pode até olhar aqui para confirmar a média do Banco do Brasil, e a média dele é 6,56%, então acima dos 6%. E sobre a constância, eu já tinha mostrado para vocês antes, mas está aqui, ele paga regularmente, desde 2014 está pagando tudo bonitinho. Então é um banco que paga muito bem. Lucro e receita, crescimento nos últimos 10 anos, nos dois. Essas informações vocês encontram aqui, nos indicadores fundamentalistas. Tem aqui, CAGR de receita e CAGR de lucro, que são justamente métricas que medem essa evolução de lucro. Então pode ver que no caso da receita do Banco do Brasil, ela tem crescido nos últimos 5 anos 15,62% ao ano. Então é um banco que apresenta um crescimento expressivo. Da mesma forma, o lucro.
Ah, Vitor, mas você falou no mínimo 10 anos. Dá para a gente analisar isso também. É só a gente descer lá para quase o final. Aqui, ó, que é justamente a receita e o lucro líquido. Se você for comparar o Banco do Brasil lá em 2014, a receita era de 137 bilhões e o lucro de 13 bilhões. Hoje, a receita está de 265 bilhões e o lucro está de 33. Então, pode ver que aumentou demais. Então, também se enquadra nessas duas metas que a gente estabeleceu. Sobre ROI, tem que ser no mínimo 10%. Eu já tinha mostrado para vocês. O ROI do Banco do Brasil, ó, 18,91%. Então, um bom ROI. Passa da nossa métrica. Dívida, já expliquei, que no caso dos bancos funciona de uma dinâmica diferente, então não tem dívida. E margem líquida de no mínimo 10%. E aí quando a gente vai olhar a margem do Banco do Brasil, 12,05%. E aí eu falei que a gente teria que comparar com o setor, mas não se preocupe que a gente vai olhar outra ação de banco. Mas por hora, percebam que o Banco do Brasil ele se enquadra em tudo aquilo que eu falei. Então eu viria aqui na minha planilha e colocaria. A gente tem que colocar pelo ticker da ação, que no caso é BBSA3, que é Banco do Brasil. E aí o setor, a gente coloca que é setor de bancos. E aí adicionamos o primeiro ativo na nossa carteira. Agora vamos passar para a análise do segundo. Passando agora para o segundo setor, que é o setor de energia elétrica. A gente volta lá e procura por utilidade pública. Você não vai achar também energia elétrica. Você vai achar utilidade pública e aqui vai englobar vários setores. Então você vai ter energia elétrica, vai ter saneamento. E aí, pessoal, mesma coisa. Você compararia todas essas empresas com aqueles dados que a gente colocou aqui. Como eu já disse, já fiz a triagem. Hoje, apesar da minha maior posição em carteira de energia elétrica ser Taesa, clicando aqui para vocês darem uma olhada, pode ver que o preço BP dela está alto, está 1,84. Então, para uma carteira de iniciante, na minha concepção, não seria o ideal, já que a gente tem outras empresas que estão em melhor oportunidade. E seria justamente essa empresa aqui, ó, que é a Transpaulista, que eu optaria por colocar na minha carteira se eu estivesse começando hoje. Por quê? Comparando nossas informações, ó. Preço BP tem que ser 1,5, aqui está 0,98. O PL tem que ser 15, aqui está 6,02. O dividend yield que tem que ser 6%, aqui está 8,47. E aí se você for pegar aqui, ó, a média que ela paga é 7,5, então paga bem acima daquele 6%. Aí a gente tem mais o ROI, que tem que ser no mínimo 10%. Pode ver que ela tem 16%, margem líquida 10%, ela pega 45%. A dívida dela sobre o EBITDA dá 1,89. Então podem ver que ela está dentro de tudo aquilo que a gente havia analisado. E sobre a questão do crescimento, está aqui, ó, de lucro e de receita. Ah, Vitor, mas a questão dos 10 anos. A gente vai lá embaixo olhar também a questão dos 10 anos. Então, quase lá no final está aqui a informação. Pode ver, ó, que chega a ser uma escadinha, a ISA. Ao longo do tempo, ela cresce. Ela cresceu bastante. A gente saiu de uma receita de 1 bilhão para uma receita de 6 bilhões e de um lucro de 378 milhões para um lucro de 2,89 bilhões. Então, foi uma empresa que cresceu muito. E é exatamente essa empresa que eu particularmente colocaria na minha carteira. E aí, a gente pega pelo ticker dela, mesma coisa, TRPL4, e aí ela é no setor de energia. Então, temos a nossa segunda representante. Passando agora para o setor de saneamento, novamente, a gente vai achar em utilidade pública, o mesmo que de energia, e como eu falei, vocês têm que fazer aquela triagem, mas basicamente as duas empresas que mais chamam a atenção é a Copasa e a Sanepar. E, logo antecipando, eu tenho ambas na minha carteira, mas nesse momento, qual eu investiria particularmente? E aí, pessoal, vai depender do objetivo da carteira. Eu, particularmente, como eu já falei, quero viver de renda mensal dos meus investimentos. Então, eu dou mais valor a uma empresa que tenha bons pagamentos de dividendo do que uma empresa que tenha uma valorização. Eu gosto de juntar o melhor dos dois mundos. E, especificamente nesse ponto, a Copasa, na minha opinião, ela sai na frente. Se você for comparar os dados da Copasa com as métricas que nós estabelecemos aqui, pode ver, dividend yield tem que ser no mínimo 6%, ela paga 13%, ou seja, mais do dobro. Preço BP até 1,5, ela está com 1,05, então está bem baixo comparado ao que seria intolerável. O PL dela também é um PL baixo, de 5,78. Informação importante, ó, nos últimos 12 meses ela valorizou 44%. É uma empresa que se você tivesse investido R$1.000, você teria 1.444. Aí descendo aqui para os indicadores, margem líquida 18,63%, uma boa margem líquida. O ROI dela 18,21%, um bom ROI também, uma dívida controlada de 1,44%. O CAGR, que indica crescimento de lucro e receita, pode ver que ela vem crescendo 7,50% de receita por ano e 12,83% de lucro nos últimos 5 anos. E aí a gente pode descer para achar aquelas informações sobre o lucro. Pode ver que lá em 2014 ela teve uma receita de 4 milhões e no ano passado ela teve uma receita de 7. Então praticamente dobrou. E sobre o lucro era 300 milhões e virou
1 bilhão. Então é uma empresa que está até uma escadinha, apresentando crescimento ao longo dos anos. E também a questão que eu falei do dividendo, podem ver que aqui, pegando lá os últimos 10 anos, 2014, ela sempre pagou dividendo. Alguns anos ela pagou menos, pagou, mas ela sempre pagou dividendo. Tá? Então é uma empresa que eu particularmente optaria por colocar. Ah, Vitor, mas e a Sanepar? Vamos dar uma olhada na Sanepar. Então, ó, DY está dentro da média, daqueles 6% que eu falei. O PSOBP, diferente da Copasa, está mais barato, está 0,76. Um PL baixo também, teve uma boa valorização. A gente vai analisar aqui, ó, margem líquida 23,89, muito boa, inclusive melhor do que a margem da Copasa. Um ROI também muito alto, inferior ao da Copasa, mas também um ROI muito alto. Uma dívida controlada. Ela vem crescendo, ó, em lucro e em receita. Nos últimos períodos, em lucro ela está crescendo menos do que a Copasa. Só que é aqui que pega a informação que eu não gosto. Particularmente, pode ver que, primeiro, o dividendo médio dos últimos anos foi 5,54. Então, se a gente for comparar essa informação aqui, ó, do dividendo dela, da média, foi 3,57, pode ver que ela não é uma boa pagadora de dividendos. Além disso, ó, só tem de 2018 para cá que ela está pagando. Então, como eu gosto de empresas que pagam bons dividendos, eu particularmente escolheria a Copasa. Mas isso não significa que eu não investiria em Sanepar, tá? Só que eu investiria com um propósito diferente. Nesse caso específico, seria uma empresa para ter valorização. Porque a Sanepar é uma empresa que ela tem um potencial de valorização muito grande. Pode ver, ó, o potencial de rentabilidade dela, segundo a métrica do ranking de Graham, é de 144%. Então é uma empresa que investe ela própria justamente para poder se valorizar. Por isso que ela paga dividendos ruins, assim por se dizer. Mas se fosse para eu optar por uma, eu iria de fato na Copasa. E é justamente ela que nós vamos adicionar aqui na planilha. E a Copasa é CSMG3. E aí setor saneamento. Certo? Agora vamos para a próxima empresa. Chegamos no último setor, que é o setor de seguros. E esse aqui, pessoal, na minha triagem, nenhuma empresa se enquadrou nos requisitos para compor a minha carteira de iniciante. Porque apesar de eu ter Banco do Brasil Seguridade e Caixa de Seguridade na minha carteira pessoal, ambas, nas métricas pré-estabelecidas aqui, ó, na minha planilhinha, elas não se encaixam, porque o PSOBP de ambas está muito inflado. 3,69 Caixa de Seguridade, 6,65 em Banco do Brasil Seguridade. Mas e aí? Porque a gente chegou no último setor, a gente não vai colocar, mas ainda tem duas lacunas. Como é que a gente preenche essas duas lacunas? E eu, particularmente, escolheria empresas dos primeiros 3 setores, então bancos, energias e saneamento. Até porque quando eu fiz a triagem, eu deixei sempre uma empresa de reserva. A gente sempre fica entre duas que são muito boas. E no meu caso, a primeira delas foi no setor de banco, e é o ABC Brasil. É um banco muito robusto, tá? Que tem excelentes indicadores, então DY maior de 6%, PSOVP bem menor do que 1,5 e ainda descontado, PL de 6,53%. Só a título de curiosidade, ó, valorização de 40% no último ano. Pagamento do dividendo dela, ó, pode ver que desde 2014 está pagando regularmente, só em 2020, que a gente sabe o que aconteceu, teve aquele problema. Crescimento de lucro e receita lá embaixo, pode ver que é um escadinho, então a empresa cresce muito bem. E aqueles outros indicadores lá de cima também, todos estão de acordo. Então, ó, margem líquida superior aos 10% que eu falei, ROI 3,79, muito bom, não vai ter dívida. O CAGR, que é o lucro, vem crescendo, então tudo se encaixa na minha estratégia. Então, eu particularmente colocaria o ABC na minha carteira. Inclusive, pessoal, eu estou até estudando colocar ele na minha carteira pessoal. Não tem, mas estou estudando colocar porque é um banco, como eu já falei, tem excelentes indicadores. Então, estou fazendo um rebalanceamento, vou vender alguns ativos para poder dar espaço ao ABC. Agora vamos ver qual seria a outra. Para compor a última posição na nossa carteira, como eu já falei, a gente tem que se ater àqueles primeiros 3 setores. E nós já temos 2 bancos, saneamento e energia. Então, teria que ser ou de saneamento ou de energia. E aí, as duas empresas que eu colocaria particularmente na minha carteira seriam ou a Sanepar, que nós já analisamos aqui, ou a Taesa. Sanepar Saneamento, Taesa Energia. Por que foi que a Taesa não se enquadrou? E ela não se enquadrou por conta da situação do PSOBP, que está acima do 1,5, que eu pré-estabeleci lá nas minhas métricas. Só que apesar disso, essa empresa tem indicadores fenomenais. Então pode ver que o DY dela, nos últimos 12 meses foi de 6,28%, mas no geral, se você analisar aqui a média do dividendo dela, ó, 10,54%. E ó, ela sempre se manteve pagando, ó, pode ver, acima dos 6%. E a maioria do tempo foi bem acima, 3%, 11%, 9%, 12%. Fora que ela também tem uma boa constância de pagamento. Então, ó, desde 2014, ó, pagando tudo bonitinho, nunca deixou de pagar, dividendo dos últimos 5 anos de 9,94%. Aí você vai lá embaixo analisar a questão do crescimento.
Ó, ela passou de 1,5 bilhão de receita para 3 bilhões. Então é uma empresa muito boa. E ela também está dentro daquelas métricas que eu havia falado. Então, margem líquida muito boa, aqui, ó, margem de 47%, quase 50%. O ROI dela, ó, 24%, um ROI muito bom. Ela está com a dívida controlada. Então, no geral, ela tem excelentes indicadores. A dificuldade seria só esse P sobre BP. E a Sanepar, por outro lado, como eu já mostrei para vocês, o problema dela foi a questão do dividendo, né? Porque o dividendo dela é um dividendo muito baixo. Esse 6% aqui foi nos últimos 2 meses, mas no geral, se você for analisar a média dela, é uma empresa, ó, que tem média de 3,57, então é um dividendo muito baixo. E aí, comparando uma com a outra, como eu já havia falado para vocês antes, eu dou mais valor a uma empresa que tenha um bom pagamento de dividendos. Então, particularmente, eu escolheria a Taesa e teria que superar esses 1,84. Mas, Vitor, você disse que era 1,5, e de fato, é 1,5. Só que, como eu já falei para vocês, a Taesa, nesse momento, ela está de fato com um P sobre BP acima de 1,5, naquela meta que a gente havia estabelecido, mas na minha concepção, isso não impede que ela esteja em oportunidade, entendeu? E, como eu já falei, os outros indicadores dessa empresa são fenomenais, então eu particularmente adicionaria a Taesa na minha carteira como última empresa. E aí a gente ficaria com 2 empresas de energia, 2 de banco e 1 de saneamento, fechando assim as 5 empresas. Mas, Vitor, eu quero analisar, mas eu quero me ater 100% aos indicadores, eu não quero fugir disso. Ótimo, se você não quiser fugir disso, faça a triagem e analise baseado nessas referências que a gente colocou. Se não passar dessas referências, você não adiciona na sua carteira. O que você faz com o seu dinheiro tem que ser pensado de acordo com a sua cabeça, com a sua estratégia. Lembrando, inclusive, que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu não estou aqui para lhe recomendar comprar ou vender ativos financeiros. Estou apenas compartilhando com você a minha experiência sobre o mundo dos investimentos e o que eu faria particularmente hoje se eu estivesse começando a investir e quisesse montar uma carteira de ações, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com amigos e com família e também de se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.